Hoje quero partilhar com vocês sobre um princípio, mandamento, arma espiritual, aquilo que vocês quiserem colocar o nome. Às vezes eu acho que há princípios bíblicos que nós não entendemos a profundidade e não entendemos a importância deles para a nossa vivência cristã. E nós vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 17, do versículo 12 ao versículo 18. E nós vamos ler uma passagem em que Jesus entra numa aldeia, bastante conhecida esta passagem. Estou em Marcos, é difícil assim. Lucas 17. E diz assim, a partir do versículo 11. Vamos começar no versículo 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens, leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que eles indo, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era o samaritano. E é interessante a resposta de Jesus que diz: E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Eu hoje quero falar acerca da importância da gratidão. 10 homens foram curados. Um voltou e glorificou a Deus. E deu graças. E agradeceu por aquilo que lhe tinha sido feito. E o reparo de Jesus é: mas havia 9, havia 10. Só um voltou, onde estão os outros 9? E é engraçado porque quando nós continuamos a ler, ele diz: é o estrangeiro que voltou. Porque os outros conheciam Deus. Os outros foram criados segundo os mandamentos de Deus. E Jesus diz: o estrangeiro voltou para me agradecer. Então, muitas vezes nós não damos importância àquilo que Deus dá importância. Nós não temos a real consciência do valor das pequenas ações diante de Deus e o que é que isso pode ser de benefício para a nossa vida. Gratidão. Gratidão, nós encontramos esta expressão por toda a Bíblia. Nós encontramos nos Salmos de Davi, não é? Ele está sempre a dar graças a Deus. O livro de Salmos é um livro completo, repleto de atos de gratidão. Quando entramos nos escritos de Paulo, nós vemos Paulo sempre. Ele muitas vezes inicia as suas cartas a dizer: dou graças. Em todo o trajeto da vida de Paulo nós vemos esta arma, este princípio espiritual que é a gratidão. Quando nós olhamos para o livro de Jó, se calhar quando nós olhamos para a vida de Jó dizemos: é o homem que menos motivos tem para ser grato. Mas quando nós olhamos para o livro de Jó, nós vemos ele a dizer: eu nasci sem nada. Tudo o que eu tenho foi-me dado por Deus. Portanto, tudo aquilo que me pode ser tirado por Ele. E mesmo assim, eu vou bendizer o seu nome. Porque é fácil nós sermos gratos, às vezes, porque nem sempre somos. É fácil quando nós recebemos as bênçãos. Quando nós vemos as coisas boas acontecerem. Quando tudo vai bem. Quando a vida nos sorri. Mas é mais complicado nós aprendermos a ser gratos
quando estamos a passar por momentos difíceis, quando há perda, quando há dor, quando há solidão, quando há carência, quando há doença. Então, mas porquê é que Deus diz que em tudo devemos ser gratos? 1 Tessalonicenses 5,18 diz isto. Em todas as coisas vocês devem de ser gratos. É um mandamento de Deus. Em todas as coisas sede gratos. Qual é a importância da gratidão na nossa vida? Qual é a eficácia de sermos gratos? O que é que isso traz de produtivo a nós? Ok? A verdadeira gratidão, ela vê a mão de Deus a trabalhar na nossa vida, independentemente das coisas boas ou das coisas más. A verdadeira gratidão é aquela convicção de que Deus está connosco, independentemente da circunstância. Quando nós temos esta convicção, quando nós conseguimos ter esta noção de que Deus é connosco, independentemente da circunstância, então verdadeiramente nós estamos a ser gratos. E nós, quando falamos em gratidão, pensamos, então, porquê é que eu tenho que ser grato? Quais são os motivos para eu ser grato? A primeira coisa que tu tens que pensar é que tu tens que ser grato a Deus. Sempre. Sempre. Efésios 5:20 diz, dando sempre graças a Deus por tudo. Sempre graças a Deus por tudo. Então vamos lá pensar, porquê é que eu sou grato a Deus? Vamos ao básico. Eu sou grato a Deus pela minha salvação. E quando nós dizemos assim, parece pouco. E soa pouco. O que é a salvação? Então nós temos que parar e pensar realmente o que é que Jesus fez por nós. O que é que Jesus fez por ti? O que é que Jesus fez por ti? Eu não sei se vocês têm a noção que quando Jesus estava naquela cruz, houve um grito de desespero da parte de Jesus. E naquela altura Jesus gritou, meu Deus, porquê é que tu me abandonaste? E diz que houve uma escuridão em toda a terra. A ausência de luz traz escuridão. E no momento em que Jesus morreu, houve escuridão em toda a terra. E quando isto aconteceu, diz que o véu que estava no templo rasgou-se. Vocês sabem o que representava aquele véu? Vocês sabem o que significa a importância que tem daquele véu ter sido rasgado? Aquele véu é aquilo que nos separava, era o simbolismo da nossa separação de Deus. E quando Jesus fez aquele sacrifício tão agoniante que ele gritou, Deus, porquê é que tu me abandonaste? Naquela hora, nós tivemos acesso à presença de Deus. Eu não sei como é que isto não nos pode encher de gratidão. A nossa redenção. O que é a nossa redenção? A nossa redenção é uma carta de alforria que nos foi dada. Em que não somos mais escravos do pecado. Em que não somos mais escravos da vida que Satanás tinha destinado para cada um de nós. Agora nós temos uma escolha. Nós podemos ser livres. Nós temos acesso a Deus. Nós podemos falar diretamente com o Pai. E é isto que nos traz a nossa redenção. Aquilo que Jesus fez na cruz. Aquilo que Jesus fez na cruz por nós, nenhuma outra pessoa pode fazer. Nenhum outro homem pode alcançar. A nossa própria força não pode chegar lá. Então, se nós todos os dias não nos levantamos e temos este sentimento de gratidão, porque podemos falar com Deus, ou banalizamos este ato de falar com Deus, sem ter esta gratidão imensa no nosso coração, sabendo que alguém
deu a sua vida para que tu possas ter acesso a este lugar. E se falta esta gratidão, este sentimento intenso de amor por aquilo que Deus fez por ti, então algo está errado em nós. Quando nós nos levantamos e quando nós agarramos na palavra e quando nós nos dirigimos a Deus, se não vem este sentimento de que eu posso fazer isto por causa daquilo que Cristo alcançou por mim, então algo está a falhar em nós. Esta gratidão não está a funcionar. Ok? Mas eu posso ser grato. Posso ser grato pelo poder da transformação de Deus na minha vida. Quantos de vocês sabem que desde que vocês aceitaram Jesus na vossa vida, a vossa vida tem sido transformada? Aquilo que eu fazia já não faço hoje. Aquilo que eu pensava já não penso hoje. E é uma ação diária e todos nós como crentes sentimos isso. Nós notamos a importância disso. Esta transformação que nós vamos passando e continuamos a passar e que nós sentimos esta presença linda do Espírito de Deus na nossa vida que opera este milagre da transformação. Então tu também podes estar grato porque Deus te deu o Espírito Santo. Porque Ele é aquele guia, Ele é aquele consolador. Ele é aquele que está contigo diariamente. Quando Jesus disse, eu vou-me embora, mas eu vou enviar outro como eu, igual a mim. E esse igual a Jesus habita em nós. Esse igual a Jesus está dentro de nós. Então, se nós não somos gratos pela presença do Espírito Santo de Deus em nós, vamos ser gratos pelo quê? Eu posso ser grata a Deus por quê? Pela provisão. Quantos de vocês têm visto a provisão de Deus na vossa vida? Quantos têm visto? Eu lembro-me que Deus começou a falar sobre este tema comigo. Nós temos um grupo de WhatsApp das senhoras, muito ativo, muito dinâmico. E nesse grupo a Steph pediu às mulheres para darem o seu testemunho. E eu lembro-me que quando eu fiz o meu testemunho, Deus começou-me a relembrar tanta coisa da minha vida. E eu comecei, este sentimento, a importância deste sentimento começou a surgir no meu coração. E eu lembro-me que quando eu tinha 19 anos, eu fui impelida por Deus a separar uns aninhos para ir estudar numa escola bíblica. E quando eu recebi este desafio, a minha família não tinha condições financeiras. E eu sabia que eu tinha que pagar a escola bíblica, eu tinha que pagar não somente a escola bíblica, as propinas, mas eu tinha que pagar a dormida, porque eu vivia distante do sítio, portanto não era próprio poder ir de transportes. E eu tinha que pagar a alimentação. E quando eu comecei a ver os valores, eu disse, Deus, mas como é que isto vai acontecer? Como é que eu vou conseguir fazer isto? Eu não tenho dinheiro. Não tinha dinheiro nenhum. Não tinha dinheiro para pagar o primeiro mês na escola bíblica. Mas eu sabia que Deus me estava a mandar ir para lá. E eu sabia que eu tinha que obedecer. Então eu decidi obedecer. 3 anos. Sem meios financeiros para suprir aqueles 3 anos da escola bíblica. E eu lembro-me que eu chegava ao meu quarto, quando começava a chegar ao final do mês, e eu tinha que me apresentar ao escritório da tesoureira para pagar as contas, as mensalidades. E eu ajoelhava-me e eu orava, Senhor, foste tu que me trouxeste a este lugar. E eu sou tão grata a Deus, porque às vezes eu trabalhava parte do tempo, portanto nós tínhamos a escola de manhã e eu trabalhava à tarde lá no Instituto Bíblico, porque o meu trabalho supria a minha dormida e a minha comida, então só me ficavam as propinas. E quantas vezes eu chegava àquele escritório sem dinheiro, só para me justificar. E quantas vezes eu ouvia, Vera, alguém veio
e colocou um valor na tua conta. Eu nunca soube quem foi. Várias vezes ao longo dos meus 3 anos, eu sabia que aquele dinheiro chegava lá. Outras vezes havia retiros e era uma bênção os retiros. Eu trabalhava nos retiros todos. Porque os retiros depois eles pagavam aos alunos. Então não havia retiro que eu não falhasse. Só não ia trabalhar aos domingos de manhã porque eu sabia, domingo de manhã é para ir à igreja, não vou trabalhar. Mas eu trabalhava os retiros todos. Eu quero vos dizer que durante 3 anos eu vi a provisão de Deus. No primeiro ano, por estes milagres incríveis. No segundo ano, por estes milagres incríveis. No terceiro ano, Deus tocou o coração dos nossos pastores e eu comecei a ajudar na igreja à tarde e eles começaram a pagar as propinas. Mas aconteciam coisas incríveis. Eu lembro-me, por exemplo, que os missionários gostavam muito de me convidar para eu ir traduzir para eles. E eu ia várias vezes traduzir para eles. E eles eram quase todos os fins de semana, eles tinham lugares para ir e ministrar, e eu ia com eles como tradutora. E eu lembro-me que um dia o diretor do instituto ficou tão zangado. E ele chamou-me ao escritório e ele disse assim: Vera, a partir de hoje, ninguém vai te levar para traduzir sem pagar o teu serviço. E a partir daquele dia, eu gostava imenso de ir traduzir. Porque sempre que eu ia traduzir, eu era paga pelo serviço que estava a fazer e tinha dinheiro para pagar as minhas despesas na escola bíblica. Mas Deus abriu portas. Deus abençoou-me de tal forma que eu completei 3 anos sem nunca falhar um pagamento. Aliás, eu não podia graduar se não tivesse os pagamentos feitos, né? Mas eu completei os 3 anos e a semana passada estava a pensar nisso. Como é que é possível? Porque Deus provê. Porque Deus provê. Quando não há sustento, Deus é o nosso sustento. Quando não há finanças, Deus é as nossas finanças. Amém? E Deus faz milagres. Eu estou grata pelo amor de Deus. Vocês não são gratos pelo amor de Deus? O que é que a Bíblia diz acerca do amor de Deus? A Bíblia diz que, em Romanos, capítulo 8, nada nos pode separar do amor de Deus. Nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem a morte, nem a fome. Nada te pode separar do amor de Deus. Isto não é razão para sermos gratos. Um Deus que é tão próximo de nós, que diz: nada te pode separar de mim. Nada te pode separar de mim. Estamos nós a ser gratos diariamente por aquilo que Deus tem feito na nossa vida, por aquilo que Ele é na nossa vida. Deus é a tua fonte, Deus é o teu sustento, Deus é o teu libertador, Deus é a tua cura, Deus é a tua provisão, Deus é a tua salvação. Deus é aquele que cuida de cada pormenor na nossa vida. Sou grata por isto. Estou a expressar essa gratidão. Depois, segundo ponto, devemos ser gratos por aqueles que estão próximos de nós. 1 Coríntios 1,4, Paulo orava e dizia: sempre dou graças a Deus por vocês. E encontramos tantas vezes ele a dizer isso. Somos nós gratos pelo processo que nós temos passado, pelas pessoas que nos têm acompanhado. Augusto Cury, ele diz: quem não é grato aos alicerces que o precedem, não é digno do sucesso que o sucede. Vou ler outra vez. Quem não é grato aos alicerces que o precedem, não é digno do sucesso que o sucede.
Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho muito que dar graças às pessoas que Deus tem trazido na minha vida. E foi ao preparar este testemunho que eu comecei a lembrar disto. E eu até chorei, porque eu lembrei-me de pessoas que já não estão comigo e que me trouxeram a este lugar onde eu me encontro hoje. Sabem, nós não somos ilhas. Nós não crescemos sozinhos. A Bíblia diz que o ferro aguça o ferro. A Bíblia diz que nós somos um corpo e que dentro deste corpo, né, nós trabalhamos juntos. E é neste trabalhar juntos que nós crescemos. Então é importante tu seres agradecido e seres grato pelas pessoas que estão à tua volta. É importante tu reconheceres a importância dessas vidas à tua volta. Eu sei que há coisas que eu experimento hoje espiritualmente. Eu sei que há experiências que eu tenho. Eu sei que há convicções que eu tenho que são fruto da vida de pessoas que passaram por mim. Eu sei que, por exemplo, a paixão pela cruz. Eu nunca me esqueço disto. Não é? A paixão pela cruz, esta consciência daquilo que Cristo fez. Ela foi-me transmitida por um homem muito, muito conhecido, que era muito conhecido aqui em Portugal, já faleceu, que era um professor da escola bíblica, que era o professor Alfredo Machado. Um homem muito rígido, no sentido de ensino. Ele era muito exigente connosco. Mas eu nunca vi um homem falar da cruz de Cristo com a paixão que aquele homem falava. E aquilo impactou a minha vida. Aquilo impactou a noção que eu tenho da cruz. E depois, quando ele saía da sala de aulas, eu nunca vi um homem a dar tanto amor como ele dava. Porque ele tinha um zelo pela palavra que dentro da sala de aulas nós tínhamos que ter cuidado. Porque ele estava a ministrar a palavra de Deus. Mas a paixão que ele tinha pela cruz, esta noção da cruz, do significado da cruz, foi-me transmitida por ele. Eu não me esqueço que a importância, o fascínio, a importância que eu sinto pelos perdidos, foi-me transmitida por um homem que muitos de vocês conhecem, que é o Joca. Porque quem conheceu o Joca sabe que ele era apaixonado por almas. E eu dou graças a Deus pela vida do Joca e por aquilo que ele transmitiu à minha vida. Eu podia falar de tantas pessoas. Identidade. Alguns de vocês estão aqui e lembram-se, não é? A importância da identidade que nos foi transmitida pelo Charles. A importância da identidade que nos foi transmitida pelo Ricardo. Pessoas que passaram na nossa vida e que transformaram. Pessoas que nos ensinaram o que é louvor, o que é adoração, o que é estar na presença de Deus. Pessoas que nos ensinaram o que é guerra espiritual. Isto tem sido o ensino do pastor Jim desde que eu conheço a igreja. Pessoas que têm confiado em nós, que nos têm posto e colocado em lugares de liderança. Eu, como mulher, sou muito grata ao pastor Jim, ao pastor Seth, por me darem a liberdade de estar aqui neste palco, de poder pregar a palavra. Há pessoas que marcam a nossa vida, que caminham connosco. E nós não somos ilhas, nós somos fruto de testemunho de vidas. Nós somos fruto de investimento de pessoas na nossa vida. Eu tenho tanta gente à minha volta, que é um testemunho para mim. E eu sou grata por isso.
Mas às vezes nós não mostramos essa gratidão. E às vezes parece que nós nos fazemos sozinhos. Nem é Deus, nem são os outros, somos nós. Não. Nós somos frutos da transformação de Deus em nós e frutos do discipulado e do ensino de outros na nossa vida. Então nós temos que saber que gratidão é um mandamento e é extremamente importante. Então, quais são os benefícios da gratidão? A gratidão muda a atmosfera. Eu não sei se vocês se lembram do povo de Israel quando eles estavam no meio do deserto e estavam a ser alimentados diariamente. O alimento era o mesmo. O que é que aconteceu? Queixo, crítica, desânimo. Houve o livramento de Deus, houve a provisão de Deus, mas as palavras que saíram da boca deles não foram palavras de gratidão. E o que é que aconteceu com essa geração? Não experimentaram o livramento, não entraram na terra prometida. Gratidão muda a atmosfera. Quando os discípulos chegaram perto de Jesus, com peixe e pão, e nós conhecemos o milagre da multiplicação, o que é que aconteceu? Os discípulos olharam para o que tinham. Mas é pouco. Isto não é suficiente. Isto não chega. Nós somos muitos. O que é que Jesus fez? Jesus agarrou no pouco e deu graças a Deus pelo que tinha. E o que é que aconteceu? Um milagre. A gratidão muda a atmosfera. Porque a gratidão faz-nos aproximar de Deus. A gratidão não nos faz olhar para o que não temos, faz-nos olhar para aquilo que temos. Então, em vez de nos focarmos nas circunstâncias, em vez de nos focarmos nos problemas, em vez de nos focarmos nas adversidades que nós estamos a passar, quando nós colocamos o nosso olhar em Deus, quando nós agradecemos a Deus porque Ele está no meio da adversidade, porque Ele está no meio da circunstância, porque Ele está no meio da doença, porque Ele está no meio da falta de provisão que nós estamos a sentir naquele momento, porque Ele está no meio da nossa solidão, porque Ele está no meio daquilo que nós estamos a viver. Quando os nossos olhos estão focados em Deus e não naquilo que nós estamos a viver, então a nossa fé é edificada, a nossa esperança é acrescentada. A atmosfera muda e um milagre pode acontecer. O povo de Israel não experimentou o milagre de um livramento completo porque não soube ter um coração grato. Queres mudar as circunstâncias? Começa a ser grato. Começa a olhar para o sítio certo. Coloca os teus olhos no lugar certo. Não te deixes prender pelos tropeços da vida, porque tudo isso são tropeços. Hebreus fala dos tropeços na vida. Mas o que é que ele diz? Colocamos os nossos olhos em Cristo Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então, às vezes, nós não entendemos estes princípios que Deus nos dá, que são libertadores. É uma arma espiritual. Eu ser grato é uma arma espiritual. A minha gratidão vai mudar a atmosfera que eu estou a viver. O que é que a gratidão pode fazer mais? A gratidão vai te lembrar que Deus está no controle. Porque quando tu começas a tirar os teus olhos daquilo que o diabo quer que tu te foques e começas-te a focar em Deus, tu começas-te a lembrar de todas as promessas.
Tu começas-te a lembrar de todos os milagres. Tu começas-te a lembrar do amor. Tu começas-te a lembrar da fidelidade. Tu começas-te a lembrar do que Ele já fez no passado e continua sendo o mesmo Deus para fazer no presente. Então, a gratidão faz-nos ver que Deus está no controle da minha vida. Não é uma circunstância, não é um diabo, não é uma doença, é Deus. É Deus que está no controle da minha vida. A gratidão faz-nos retribuir. 2 Timóteo 3:2 fala de algumas consequências dos últimos tempos. E uma das consequências dos últimos tempos que é mencionada lá é a ingratidão. Então diz que vai aumentar muito a ingratidão entre os homens. Mas nós recebemos tanto. Nós recebemos tanto. Que nós temos que começar a manifestar gratidão. E contrariar aquilo que as trevas querem trazer ao mundo. Nós, como filhos de Deus, temos a obrigação de mostrar gratidão ao mundo. Porque diz que nos últimos tempos, um dos sinais é a ingratidão. E nós temos que retribuir tudo aquilo que nós temos recebido. O que é que tu tens recebido? O que é que Deus te tem dado? O que é que tu tens nas tuas mãos que és tão grato que podes retribuir? Tens recebido amor? Dá amor. Tens recebido finanças? Abençoa quem não tem. Tens a certeza da tua salvação e do livramento que isso trouxe à tua vida? Leva salvação a outros. Tens luz? Leva luz. Tens sal? Leva sal. Tens fé? Leva fé. Estamos a retribuir? Eu acho que é importante nós começarmos a olhar para estes mandamentos de Deus que parecem tão simples e que a gente realmente não pensa a importância deles e a influência deles sobre a nossa vida. E eu hoje estou a falar de gratidão e podia estar a falar de outro qualquer. Nós lembramos de muitas coisas, aquelas mais, uau! Não é? Mas a Bíblia está repleta de segredos, de princípios, que são libertadores para nós. E enquanto nós não aprendermos a aplicar estes princípios, então nós não vamos experimentar a verdadeira liberdade que Deus tem para nós. E é importante nós agarrarmos estas coisas e colocarmos em prática, porque elas trazem livramento. Elas são armas. Amém? E eu hoje só queria terminar com uma oração. E nós vamos terminar este culto, mas eu quero que tu te lembres o que é que Deus fez em ti. Será que és capaz de todos os dias? Eu lembro-me que era o pregador. Um pregador muito conhecido. Benny Hinn, era o Benny Hinn, né? Que ele escreveu aquele livro que diz Bom Dia Espírito Santo. Né? E que ele dizia que nós devíamos de todos os dias ao levantar-nos dizer Bom Dia Espírito Santo. E se todos os dias nós nos levantarmos e dissermos obrigado, Deus. Obrigado porque eu estou vivo. Obrigado porque tu tens suprido todas as minhas necessidades.
Obrigado porque Tu és tudo em mim. Tu és tudo em mim. Nele vivemos, nos movemos, não é? Então vamos dar graças a Deus nesta manhã. Querido Deus, nesta manhã nós queremos chegar a Ti com este coração arrependido, Senhor. Nos arrependemos, Deus, quando o nosso olhar se tem desviado, Senhor, das coisas que realmente são importantes. Nos arrependemos, Deus, quando temos colocado, Senhor, o nosso olhar não naquilo que Tu fazes, não naquilo que Tu és, mas naquilo que estamos a viver. E nesta manhã, Senhor, nós queremos dar graças pela Tua vida, pela vida de Jesus em nós. Nós te queremos dar graças pela Tua obra, Senhor, transformadora, pelo Teu amor, Senhor, que nos cobre diariamente. Nós te queremos dar graças porque sabemos que Tu és o nosso livramento. Te queremos dar graças porque sabemos que Tu és a nossa provisão. Te queremos dar graças, Senhor, porque sabemos que Tu és a cura. E nesta manhã, Senhor, rendemos tudo a Ti, Senhor. Rendemos o nosso coração, rendemos a nossa vida. Queremos voltar àquele lugar na cruz, Senhor. Queremos voltar àquele lugar onde sabemos que tudo aquilo que Tu fizeste por nós permanece. Permanece. Obrigado, Jesus, pela Tua salvação. Obrigado, Senhor, porque Tu nos limpas de todo o pecado. Obrigado, Senhor, porque Tu és a nossa vida. E nesta hora, Senhor, nós queremos focar os nossos olhos em Ti. Queremos, Senhor, relembrar o nosso amor, relembrar a Tua fidelidade, relembrar, Senhor, todas as bênçãos que Tu tens trazido até nós. Porque Tu tens cuidado, Senhor, tens cuidado da nossa casa, tens cuidado dos nossos filhos. Senhor, Tu tens cuidado da nossa saúde. E, Senhor, no meio da tempestade, Tu tens estado presente. Nesta manhã, Senhor, queremos declarar que somos gratos. Que somos gratos. E aqui é o desafio que eu te quero lançar nesta manhã. É que se tu estás como aqueles discípulos, em que estás a olhar para aquilo que tens nas mãos e pensas que não é suficiente, seja para que circunstância for na tua vida. Não sei o que é que tu estás a passar, se é uma situação de privação financeira, se é uma doença, se é algo emocional. Mas tu tens sentido que as tuas forças não têm sido suficientes e que a tua fé em Deus tem enfraquecido. Então nesta manhã eu quero que, num gesto simbólico, tu agarres nessa situação nas tuas mãos. E em vez de olhares para elas e dizer, é pouco, entrega a Deus e dá graças por aquilo que Ele pode fazer com aquilo que tu tens nas tuas mãos. Amém?
Então, enquanto nós louvamos ao Senhor, eu desafio-te a fazer essa oração diante de Deus. Agarra naquilo que está nas tuas mãos e dá graças a Deus. Muda a atmosfera, muda o ambiente. Tem consciência de que Deus está próximo e que Ele pode operar um milagre na tua vida. Amém? Deus te abençoe.